Então, continuando aqui com o nosso projeto do Civil 3D, né? A gente agora vai criar uma superfície a partir desse corredor que ele já está com a super elevação, com a super largura, já tudo feito, né? Então, como a gente vai criar essa superfície, né? Então, eu vou clicar sobre o corredor, né? Vai mudar aqui em cima as ferramentas de trabalho do software e eu posso, por exemplo, ir direto onde diz aqui corredor surface, né? Então eu posso ir em corredor surface, ele vai me mandar para essa janela de criação do corredor. E o que nós vamos fazer aqui, né? A gente vai criar basicamente duas superfícies, certo? Uma superfície pela parte superior, né? Pela cota do projeto, a superfície da do pavimento, da superfície dos acostamentos, taludes, etc, certo? Com que objetivo? Essa vai ser a nossa superfície de projeto na hora da gente representar, por exemplo, as secções transversais. E vamos fazer outra superfície, que será uma superfície referida à cota do subleito, que é a superfície que vai nos permitir fazer o cálculo de volumes de aterro, tanto para coxa quanto para o aterro, né? Para recheio. Então vamos clicar nesse ícone aqui, né? Ele vai automaticamente me adicionar o nome do corredor, o estilo da superfície. Hum? Ah, e vai me pedir aqui quem são as linhas, as break lines, as linhas de limite dessa superfície, certo? Então, como a gente já falou, vamos fazer primeiro uma superfície top, ou seja, pela cota raçante, a superfície onde os veículos circulam, etc, né? Então, vamos adicionar essa superfície aqui, né? Então, eu vou querer que esse link, tipo top, né, na parte superior, ele funcione sim como uma linha de quebra, uma linha de breakline. E eu vou dar para ele a possibilidade de fazer correções no topo dessa superfície. Caso a triangulação que ele faz para a superfície tenha algum erro e tal, ele vai garantir com essa superfície como se diz? As possíveis correções, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou corredor estrada 1, projeto, eu vou colocar ele aqui top, para saber que essa minha superfície vai ser pelo topo, né? Perfeito. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou criar outra superfície onde o código de especificação dessa superfície vai ser a cota do subleito, né? Ou seja, não vai considerar no cálculo dessa superfície ou e na representação gráfica dessa superfície a estrutura do pavimento, tá? Então eu vou clicar aqui novamente, vai agregar outra superfície, né? Aqui eu estou tendo esse link para o top e eu vou fazer basicamente o mesmo aqui, né? Só que eu vou adicionar um datum, né? Notem aí que eu estou clicado sobre essa outra superfície, vou adicionar o datum, né? E eu vou querer que esse datum seja assim, criado como uma linha de quebra e que as correções agora sejam pela parte inferior, tá ok? Perfeito. Então, só abrir aqui, vou mudar o nome, né, de projeto e vou colocar aqui datum para saber que essa para saber que está referida à cota do subleito, tá bom? Então, perfeito. Eu posso aplicar. Tá um detalhe importante. Aqui, olha que aqui o Surface Style, o estilo da superfície, ele está por triângulos, né? E pontos e bordas, né? Eu poderia modificar aqui para curvas de nível, para declividades, para. Enfim, certo? Então, vamos deixar só para triângulo para a gente ver uma coisa que vai acontecer rapidinho, né? Dá ok, vou aplicar, reconstruir o corredor, né? Aí demora uns segundinhos, né? Pronto, ele já está, superfície está construída, vou dar aceitar e pronto. Então essa é a representação da minha superfície, né? Como a gente viu, lá estava dizendo que ele iria ser representado por, como se diz, por triângulos e pontos. E é justamente isso que eu tenho aqui, né? Essa representação de triângulos e pontos, certo? Então se eu vou e faço com um clique direito do mouse, faço um Object Viewer,
olha o que acontece, né? Eu vou ter essa minha superfície, deixa eu botar aqui. E aqui na curva, por exemplo, ela tá com uma coisa meio maluca ali, né? Na verdade, era para minha superfície ter terminado aqui no limite do talude, né? Só que ela tem aí umas pontas meio estranhas. Deixa eu ver se na outra curva passa. Acho que não, né? Acho que é só ali mesmo. Talvez ali, não sei. Mas aqui dá para ver nessa primeira, né, curva que ela tem uma triangulação estranha, né? Então, como que eu resolvo isso, né? Essa triangulação estranha é justamente isso que eu tô tendo aqui, tá vendo? Tem uns triângulos muito, vamos dizer assim, primeiro são muito pontudos, né? O que não é legal para fazer triangulação e representar depois com curvas de nível. E segundo que, na verdade, o meu talude ele não acaba aí, o meu talude ele acaba bem perto aqui, que eu tenho regiões ali de baixa altura quanto a terras, né? Então, como eu vou resolver isso? Eu vou clicar sobre o corredor, né? Desculpa. Vou clicar sobre essa superfície, certo? E eu posso ir em Surface Properties, Definitions. Não, melhor ir no corredor mesmo. Eu vou clicar. Eu vou abrir aqui no corredor, certo? E vou a Properties desse corredor. E aqui ele vai me mandar para essa janela, né? E em Surface, superfícies, né? Eu vou arrumar isso. Como é que eu vou arrumar isso? Eu vou entrar nessa superfície e perdão, na superfície não. A superfície é o que eu quero arrumar, né? E eu vou agora aos boundaries, tipo assim, aos limites, aos contornos, né? O que eu vou fazer? Eu vou dizer para as duas superfícies que os limites delas, elas irão atuar, né, automaticamente como um other boundary, ou seja, um limite até onde a superfície pode ser criada, pode ser triangulada, certo? Então, faço isso para as duas superfícies, né? Certo? Eu vou aplicar, ele vai me pedir para, né, fazer ali a reconstrução do corredor novamente, certo? E quando eu dou aceitar aqui, agora demora um pouquinho, né? O que aconteceu? Justamente o que a gente estava falando, né? Desapareceu aqui a triangulação que estava feita de uma maneira errada, certo? Então, uma coisa interessante, vocês veem que ele tem umas divisões aqui, né? E aqui tem umas divisões um pouco mais, vamos dizer assim, densas, né? A gente tem como mexer nisso também. Então, posso criar aqui um corredor. Eu vou clicar sobre o corredor. Clicar aqui já, logo, ele já está aqui. Vou deixar ele logo já marcado aqui em Review automático. Reconstrução automática. Eu vou em propriedades novamente. E onde eu posso mexer na frequência, né? Da, dessa superfície, né? Na verdade não é aqui, é no corredor mesmo, é nos parâmetros do corredor, perdão, é aqui, né? Então aqui, clicando nos parâmetros na frequência, né? Eu tenho, por exemplo, nas curvas, né? São essas divisões que eu tenho ali, cada 20 metros, se eu colocar cada 10, certo? E dá OK, né? Aplica, reconstrui o corredor, vai reconstruir, né? Aceitar. Então, nas curvas, aqui tá na tangente, eu vou aqui na curva, né? Ele já fez tá vendo? Ele já fez umas distribuições mais, né? Vamos dizer assim, densas, né? E isso é bom para depois quando a gente, para na hora da triangulação da superfície, certo? Aqui na espiral ele fez bem mais denso, etc. Mas depois vocês podem mexer ali nessa questão relacionada à construção das superfícies, tá? É, então, vamos voltar ao corredor, propriedades. E o que eu vou fazer, né? Bem, eu vou entrar nesses parâmetros. Agora vou, perdão, na superfície, né?
E o que eu vou fazer com essa superfície? Se eu quiser, por exemplo, vocês verem o que eu estava falando, eu posso representar a superfície, por exemplo, com curvas de nível, né? Vou representar as duas com, ok, com curvas de nível, né? Aplica, desculpa, ok, aplicar e pronto. Olha aí o que aconteceu, né? Agora eu vou só fechar aqui, né? Tá vendo? Essas são as curvas de nível que representam o corredor, tá? Como superfície. Então, se eu dou se eu clico nessa superfície, eu dou, por exemplo, um Object Viewer, né? Aqui ele está me representando a superfície por curvas de nível, né? Então dá para ver ali o talude, né? 3D, né? A minha rodovia em 3D, os taludes de corte aqui, taludes de corte ali, enfim, o talude de aterro aqui, né? Então tem essa vantagem também, certo? Então, mas o que a gente faz normalmente também, para não, por enquanto, não poluir tanto o desenho, a gente pode properties, eu clico aqui sobre o corredor, vou a propriedades, mas é o mesmo que fazer aqui pelo Tool Space, gente, tá? A gente vai, todos os caminhos vão chegar caramba, a Roma, né? Desculpa que eu vou clicar sobre o corredor, né? Vou aqui o corredor properties. E ele vai novamente me mandar para esse ponto, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Então eu vou colocar esse corredor como invisível, certo? Eu vou colocar o estilo dele como invisível, só para a gente não ter tão poluído o desenho, certo? Vou aplicar, aceitar, pronto, né? Então continuo aqui tendo o meu corredor e já as minhas superfícies criadas, certo? Então, para que vai ser importante essa superfície? Para os próximos passos que a gente vai dar, como a geração das secções transversais e finalmente o cálculo de volumes dessa minha estrada, né? Então, a gente continua ali depois com as secções transversais.